Muito obrigado, senador Hamilton Mourão, presidente em exercício da CCJ. Quero fazer uma deferência a todos os palestrantes que falaram anteriormente, que brilhantemente passaram essa bola e tornaram a minha fala um tanto mais fácil. Parabéns a todos. Também cumprimentar o deputado Raul e queria cumprimentar também o senador Eduardo Braga, que certamente nos assiste, e dizer em nome do Movimento Brasil Competitivo que a gente espera que ele tenha uma plena recuperação e volte aqui a engrandecer os debates dessa casa, como ele sempre o fez. Então, queria apresentar um pouquinho. Eu estou aqui representando o Movimento Brasil Competitivo, que é uma organização da sociedade civil com interesse público, formada por representantes do setor privado, do setor produtivo, em que nós nos organizamos para elaborar e discutir políticas públicas que visem a melhoria do ambiente de negócios no Brasil e especialmente o aumento da competitividade. Então, dentre os nossos pilares de atuação está a redução do custo Brasil, que foi mapeado juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o MEDIC, e com o apoio técnico da FGV. Então, a gente chega nesse prisma que é um total estimado de perdas ao erário de 1,7 trilhões ao ano, relacionados ao custo Brasil, e um dos maiores pilares desse custo Brasil é justamente a dificuldade que a sociedade tem em honrar tributos. Então, essa dificuldade representa hoje perdas em torno de 270 a 310 bilhões, e com base nisso é que a gente resolveu sentar para discutir, para debruçar sobre o texto da reforma tributária e trazer tanto à Câmara quanto ao Senado propostas que sejam transversais, ou seja, que conversem com todos os setores da economia, propostas que resultem em não cumulatividade, que resultem na simplificação do sistema tributário no fim do dia, que é o que todos nós queremos, em boas regras de transição. Então, já partindo aqui para a temática de fiscalização e transição, quero falar um pouquinho dessa primeira emenda que ela ainda não foi apresentada, e aí eu faço a provocação aos senadores que não assistem, inclusive ao presidente Hamilton Mourão, pois a gente gostaria de propor uma alteração ao artigo 44, na verdade é uma inclusão. Pode clicar mais uma vez, por favor? Não, desculpe, isso. Com relação aos documentos fiscais que contêm natureza declaratória, o que a gente propõe aqui é que o contribuinte possa, em casos de erro material, duplicidade do pagamento do tributo, apropriação indevida ou não homologada de crédito ou enquadramento tributário equivocado, que ele possa retificar o lançamento, e que essa retificação não impeça o exercício regular da fiscalização por parte da administração, mas que fique como faculdade, porque a gente sabe que é um sistema tributário complexo, por mais que ele vá simplificar, vai continuar sendo complexo, e erros acontecem todos os dias. Então, seria uma oportunidade muito boa de a gente fazer constar no texto essa possibilidade do contribuinte fazer a sua retificação em um desses casos expostos nesse rol taxativo. Outra parte que nós gostaríamos de trazer é sobre as presunções legais que constam ao artigo 334 quanto à omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. Nós vemos com grande preocupação o parágrafo 2º desse artigo 334, que diz que caberá ao contribuinte o ônus da prova de desconstituição das presunções de que trata este artigo. Isso para nós traz muita preocupação, porque em casos em que o contribuinte incorrer em erro não intencional, ele não vai conseguir produzir uma prova negativa do fato. E também aqui, de olho nas melhores regras processuais, a gente entende que o ônus da prova, neste caso, deveria ser do fisco e não do contribuinte. Essa emenda ela já foi apresentada, ela é a emenda de número 157, e ela, inclusive, foi recomendada no relatório da Comissão de Assuntos Econômicos para que seja acatada no relatório aqui da CCJ, ok? Podemos passar para a próxima. Também, falando um pouquinho agora do regime especial de fiscalização, a doutora Zabeta anteriormente endereçou essa questão, que é sobre a multa de ofício que pode ser aplicada em desfavor do contribuinte quando ele incidir
na mesma infração que o trouxe até o regime especial de fiscalização. A gente vê com muita preocupação que essa multa pode ser superior a 100%, então ela pode ser superior ao valor total do débito, o que geraria uma bola de neve incontrolável e se o devedor estava naquela condição enquadrado como contumaz por algum erro ou algum equívoco, certamente essa multa vai empurrá-lo para uma situação em que ele não vai conseguir voltar. Então, a nossa proposta é que essa multa seja limitada ao limite global de 100% e aí seguindo o que já foi decidido no STF com matérias análogas. Por favor, o próximo pode... Aqui também, falando sobre a transição, isso também já foi trazido pelos debatedores anteriores, que volta só um pouquinho, obrigado. Que é sobre a possibilidade de compensação do PIS e COFINS e IPI após o período de transição. A gente vê com muita preocupação o fato desses créditos homologados de PIS, COFINS e IPI se perderem depois da transição. Então, a gente sabe que decisões judiciais demoram para transitar em julgado, que muitos desses casos ainda vão continuar em debate ao longo do período de transição e, na mais das vezes, o contribuinte vai ter o seu crédito homologado, mas não vai conseguir aproveitar, porque a gente vai ter o fim da transição. Então, a nossa proposta de texto é para que, mesmo após a transição, esses créditos possam ser compensados. Essa é a emenda de número 149, tá? Já protocolada em sistema. Ainda falando sobre regime especial de fiscalização, já peço para passar ao próximo slide, por favor, porque o foco desta emenda, que é a número 155, é para adequar a redação do regime especial de fiscalização para que ele seja imputado apenas aos devedores contumazes que, de fato, incidirem em fraude, que, de fato, praticarem reiteradamente infrações tributárias. Então, aqui a gente traz toda uma proposta para que a gente não impute essa questão do REF para devedores ocasionais, então, para devedores que, por algum motivo, tiverem descumprido com a norma tributária, que não sejam contumazes, mas que, por algum motivo, estejam naquela situação. Então, a gente quer restringir para pegar realmente o fraudador. Então, a gente é favorável ao enquadramento do devedor contumaz, isso a gente deixa claro, mas que seja, de fato, o contumaz, tá? Então, trazemos melhoria de redação para que fique claro o que é a prática reiterada, o que é, de fato, uma infração tributária. Então, essa emenda, a gente tem ela ela é muito cara para o Movimento Brasil Competitivo. Ela é a emenda de número 155 e ela também foi recomendada no relatório da CAI para constar no atual relatório. E aí, a próxima, por favor. Eu acredito que acabou, é isso. Aqui, aproveitando o tempo que é curto, que a gente sabe que está correndo, mas eu faço uma provocação, senador, para que a gente possa mandar todas as emendas. Não tem só essas, tá? A gente chegou a um total de 20 emendas, mas como o tema é transição e fiscalização, a gente quis reduzir aqui a nossa fala, tá bem? Obrigado, senador.